Sabatina de Denis Abraão acontece nesta terça-feira e ex-dirigente gremista põe suas propostas na mesa e um foco prometido nas categorias de base do clube. Este assunto depois da vinheta. Fala rapaziada, tudo certo? Chegando aqui no canal com mais atualizações sobre o Grêmio. Antes da gente ir para os assuntos, não te esquece, deixa o like e te inscreve no canal. Ajudas importantes para a gente dar sequência e mais pessoas ficarem por dentro do conteúdo. Então não deixa o like? Deixa o like, não é inscrito no canal, te inscreve para não perder mais nada a partir de agora. E também, se possível, hype esse vídeo aqui para o conteúdo chegar em maior número de pessoas. Gente, vamos lá. Assim como aconteceu já com o Paulo Calef, pré-candidato à presidência do Grêmio, hoje, no canal do Alex Bagé e da Rádio Mortal, o pré-candidato à presidência do Grêmio, Denis Abraão, concedeu entrevista. A famosa sabatina do pré-candidato. E lá foi questionado sobre alguns assuntos, alguns temas que interessam ao torcedor para saber em quem vai votar, suas ideias, o que pensa em determinados assuntos. Denis foi questionado sobre bastante assuntos, inclusive. E aqui, assim como eu deixei muito claro no vídeo do Calef, eu vou deixar muito claro aqui também, e eu vou deixar também muito claro nos próximos. Não é sobre a minha opinião este vídeo, mas estou trazendo um resumo do que aconteceu na sabatina. O que disse Denis Abraão como pré-candidato e suas ideias. O que pensa sobre os assuntos a partir do que foi dito na sabatina. Não tenho opinião minha nessa questão, tá certo? É apenas um resumo do que disse o Denis Abraão. Perfeito? Sabendo isso, então, vamos ao que foi dito, ao que foi perguntado nessa sabatina para o pré-candidato Denis Abraão. Ele deixa muito claro, né? Na verdade, ele não cita a sua chapa, né? Ele foi perguntado quem está compondo a chapa de conselho de administração, seu futebol, né, caso eleito, e ele conversou, mas citou algumas pessoas que estão apoiando ele nessa pré-candidatura. Rafael Silveira Martins, que é filho do Cacalo, Carlos Biderman, que foi presidente do conselho recentemente, né, em 2016, eleito Carlos Biderman. Tem também Hélio Dourado Filho, né, o filho do Hélio Dourado, patrono do Grêmio. Tem também o Marcelo Bita Martins, Silvio Cunha, José Horácio Gattiboni, Fábio Koff Júnior, filho do Fábio Koff, Francisco Santos Neto, Benhur Marchiori, Adalberto Aquino, que até em determinado momento tinha noticiado que ele seria um candidato à presidência, mas não, está na chapa, está apoiando o Denis, né? Estão no mesmo lado, mas o Denis como a pessoa, como protagonista das eleições, não o Adalberto Alquino. Então, o Denis deixa muito claro essas pessoas que estão apoiando ele. E falou sobre Ricardo Von Tobel, tá? Porque foi perguntado se ele estaria no conselho de administração, qual que é a situação do Von Tobel junto com o Denis. E ele disse que a ideia inicial é o Von Tobel estar no conselho deliberativo, tá? Não de fato no conselho de administração. Deixou o futuro até em aberto. Disse que primeiro tem que resolver essa questão no conselho. Garantiu ele como no conselho deliberativo em apoio dele, mas pensa no Von Tobel como um conselho de administração somente depois de passar por essa fase do conselho, tá bem? Von Tobel, renomado empresário do Rio Grande do Sul, já foi vice-presidente do Grêmio, então bastante conhecido pela torcida gremista. Outra coisa que ele admitiu também é que ele não tem mecenas, tá? Não tem alguém com dinheiro por trás de sua pré-candidatura. Deixou isso muito claro em outros assuntos que a gente vai abordar em sequência, mas não tem um mecenas do Denis Abraão, tá bem? Falou sobre o futebol, tá? Ele falou de ter um vice-presidente de futebol com ideias ligadas a dele, que pensa da mesma maneira para o negócio fluir, para a ideia da gestão fluir, e falou sobre um executivo que está negociando, está conversando com o executivo. Não disse muito claro, mas deixou em aberto que esse executivo pode ser Paulo Pelaipe. Paulo Pelaipe já foi executivo do Grêmio, hoje está no Cruzeiro, deixou em aberto então, que Pelaipe pode ser esse executivo caso vença a eleição, caso seja presidente do Grêmio no treino 26 até 28, tá bem? E foi perguntado sobre o Felipão, tá? Nenhuma dúvida sobre o Felipão trabalhar com ele, tá? Ele disse aí, abre aspas, nenhuma dúvida sobre esse assunto, até de certa forma se mostrou chateado por em 2021
não ter trabalhado com Luiz Felipe Scolari, ele que diz que é um grande amigo, já trabalharam juntos, então Felipão e ele dá certo sim, tá? As ideias do Denis Abraão e e as pessoas que estão juntas com ele nesta eleição gremista, tá bem? Sobre Mano Menezes, foi perguntado sobre Mano Menezes e respondeu o seguinte: vamos ver até o final do ano. Ele cita o Mano Menezes em outros momentos da sabatina, falou que em 2021 traria ele para treinador do Grêmio para tentar tirar daquela situação e defendeu muito então o Mano, mas diz que vai ver até o final do ano para se é o perfil que deseja seguir ou não. Falou sobre isso o técnico, o candidato, pré-candidato, na verdade, né, Denis Abraão. Sobre contratações, tá? Prometeu contratar grandes jogadores que orbitam o vestiário, tá bem? Que orbitam o vestiário, que é jogadores com perfis fortes, né? Acredito que o Grêmio perdeu muito de sua característica e quer voltar a buscar aquilo que é mais característico do Grêmio, um jogador que se doa em campo, né? Deixa o sangue. Então, Denis Abrão defende muito isso e pretende fazer contratações neste nível, tá? Ele não se negou também a ajudar o candidato que vencer, caso não seja ele, deixou portas abertas. Ele prioriza o Grêmio do que as eleições, né? Ele diz que a gente tem que priorizar o Grêmio, né? Não as eleições, não ter poder, né? Então ele se deixou aberto caso não vença as eleições e ajudar o vencedor. Falou sobre essa situação de ser um pré-candidato, né? Ele falou que não tinha como recusar o convite e abre aspas aqui para o Denis Abraão: o que nos move é a paixão pelo clube, fecha aspas, deixando muito claro que, de certa forma, não estava nos planos, mas assim que convidado, não recusou o convite, prontamente atendeu, porque seu maior dever é ajudar o Grêmio, como ele mesmo disse, tá bem? Sobre o CDD, tá? Uma pauta que vem sendo aí criticada muito por parte de torcedor, a gente também fala bastante de CDD, e ele falou o seguinte, tá? Ele não criticou o CDD, ele critica quem contrata os jogadores, dando a ideia que o CDD permanece caso eleito. Mas para isso, né, para o CDD funcionar, tem que ter um executivo bom, alguém que contrate muito bem para fazer um time competitivo. O CDD te dá as opções, mas quem tem que saber escolher é quem está na frente do futebol. Foi o que defendeu o Denis Abraão. Ele também falou essa situação que vai para a eleição como protagonista, né? Como a gente trouxe antes, o Adalberto Alquino foi um cara que se demonstrou pronto para ser candidato à presidência do Grêmio, mas aqui nessa aspas eu vou para a eleição como protagonista, deixa muito claro porque o Denis é o pré-candidato e não o Adalberto Aquino, tá bem? Sobre o Romildo, tá? Se especulou muito que o Romildo. Especulou não, tinham-se informações que o Romildo iria apoiar Denis Abraão. E ele confirmou isso hoje, tá? O Romildo ele declara apoio ao Denis, não o partido todo do Romildo, somente o Romildo Bolzan, né? Então o Romildo, ex-presidente do Grêmio, com quem o Denis trabalhou em 21 e 22, apoia Denis Abraão nesta eleição, tá bem? E foi perguntado se tinha alguma carta na manga, perguntado pelo Lucas Fontes, tá? Se, por exemplo, o Marcelo Marques fala sobre a compra da Arena, o Calef tem aí duas pessoas fortes envolvidas que são Darley e Maicon. Qual seria a carta na manga de Denis Abraão? E ele responde: não tenho carta na manga, tenho trabalho. Então, Denis Abraão deixando muito claro que não tem algo extraordinário para mostrar, mas promete muita entrega para o torcedor, promete comprometimento caso eleito presidente. Falou muito sobre o ano de 2021 e não tinha como ser diferente, né? Porque esteve participando da gestão em que o Grêmio foi rebaixado para a Série B em 2022. E falou alguns pontos sobre essa situação, tá? Ele abre aspas aqui para o Denis Abraão. Ele falou que teve que tirar 500 mil da folha de pagamento. Então, depois dessa remontada, para o ano 2022, teve que tirar 500 mil da folha de pagamento. Retrospecto positivo desde que assumiu 2021, né? Ficaria no G7, ele defende muito isso. Desde que assumiu, o Grêmio teve saldo positivo, né? Com a campanha dele, o Grêmio ficaria no G7. E ele falou sobre essa situação das pessoas, né, mais novas linkarem ele com o Grêmio rebaixado. E ele falou, né, não tentem me casar com a segunda divisão porque tenho a estirpe de campeão. O Denis, de fato, já foi campeão, já esteve em gestões vitoriosas. Esteve presente na Copa do Brasil 2001, esteve presente em 94, ano que o Grêmio conquistou a Copa do Brasil. Então ele defende muito esse ponto que ele já participou de gestões campeãs e por isso não tinham que casar ele com essa última gestão.
E claro, né, como eu disse antes, ele questiona por que que o Felipão não pôde trabalhar com ele, né? Ele ficou muito chateado nesse quesito. Até deu uma pincelada que derrubaram o Felipão, enfim, mas isso é assunto para outro vídeo. Sobre o Grêmio atual, tá? O que ele pensa do Grêmio de hoje na gestão do Alberto Guerra, tá? Abre aspas aqui pro Denis. Pro Denis. O Grêmio tem que recuperar seu espírito. Ele demonstra preocupação de alguns jogadores, né? Acho o time sem espírito. Tem jogador que está andando para o clube, foi as palavras do Denis. Defende muito que errou a gestão em trazer muitos jogadores estrangeiros que não entendem o que é o Grêmio. Isso também faz parte de o Grêmio estar nessa situação. Ele tem também preocupação de não saber o contrato dos jogadores, por daqui a pouco assumir, se for eleito, não saber quem pode mandar embora, qual que é a situação de contrato dos atletas presentes no elenco deste ano. Então ele mostrou bastante preocupação nisso, tá? E perguntado sobre a gestão do Alberto Guerra, ele falou o seguinte: a primeira gestão foi boa, no caso o primeiro ano foi bom, o segundo ano não foi, e agora estamos errando. E passa muito pelo presidente. Foi o que disse o Denis Abrão sobre a gestão do Alberto Guerra, presidente Alberto Guerra. E falou também que o Guerra é um lorde, não é sanguíneo. Palavras do Denis, tá? E também disse que não acertou no departamento de futebol. Falou inclusive do Luiz Wagner Vivian, que ele está na função errada, para ele não é o executivo. Falou uma questão de que ele é uma questão de logística, não de executivo. Falou sobre categorias de base. E aqui é o ponto forte de Denis Abraão, tá? É o que mais defendeu na Sabatina foi a categoria de base do Grêmio, tá? E aí abre aspas pro Denis. Isso é promessa. Foco nas categorias de base. Se o eleito for, vai ter investimento. Aspas de Denis Abraão, então, prometendo muito nas categorias de base. Disse que é a base de um clube, né? Todos os clubes campeões do Grêmio, nas palavras do Denis, teve 3 a 4 atletas formados na base gremista. Então, é o ponto forte do Denis nessas eleições. Fazer com que as categorias de base voltem a ser uma potência nacional, continental, enfim, como sempre foi a categoria de base do Grêmio. Falou sobre essa valorização das categorias, né? Que todos os times tiveram jogadores da base, como eu mencionei. E também estou aqui, tá? Um olhar com carinho para o interior dos estados para buscar jogadores. Né, olhar para todos os estados, o interior destes estados brasileiros, buscando atletas que sejam bons. E também disse de um vice-presidente na base e escolher o jogador com as características do Grêmio. Então defende muito essa questão das categorias de base, tá? E aí aqui eu pego um gancho porque ele disse, tá? Na questão da SAF, porque foi perguntado da SAF, obviamente, assim como foi o Paulo Calef. Ele falou que acredita que a SAF do Grêmio são as categorias de base, para a gente entender como o Denis está pensando nas categorias menores para o profissional e para o futuro do Grêmio. E para fechar essa parte da SAF também, ele disse que nem a favor nem contra. Deixou meio subentendida essa questão, não explicou muito bem. E depois, então, desse nem a favor nem contra, que entrou na parte que acha que a SAF do Grêmio é a categoria de base. Então, como eu disse, foco do Denis nessas eleições, se eleito, vai ser a categoria de base do Grêmio e formar um time competitivo. Falou, claro, sobre a Arena, e aqui é um ponto interessante, tá? Ponto interessante que traz o Denis. Abre aspas. Não vou prometer algo que não possa cumprir sobre a compra da Arena. Não depende só de dinheiro, diz o Denis Abraão. E diz que não tem dinheiro. Ele não tem dinheiro, não tem alguém na sua gestão envolvido com dinheiro, então não promete já na sua campanha comprar a Arena. Ele diz que vai estreitar laços para a relação melhorar, vai tentar descobrir o que pode fazer dentro da Arena, porque são 6 donos, como disse o Denis Abraão, e a partir daí estudar o que se pode fazer para a Arena ser do Grêmio. Mas disse que não tem dinheiro para comprar ele e não tem ninguém envolvido para comprar de fato, para prometer comprar a Arena do Grêmio. Inclusive, uma palavra, uma aspas que o Denis utilizou foi que a questão da Arena é uma caixa preta, né? Para a gente ter uma ideia de como é complexa essa situação. Então, ele também finalizou essa parte da Arena falando o seguinte: abre aspas, tá? Eu prefiro ter time de futebol do que comprar a Arena. Que mostra que a compra da Arena não está no foco principal do Denis Abraão. Tem outros pontos com mais foco, como disse, a categoria de base, montar um time competitivo. A Arena, então, ficando em segundo plano, pelo menos o que deixou a entender
nessa situação. Para fechar aqui o que aconteceu na sabatina sobre o futebol feminino, foi questionado sobre o futebol feminino, tá? Ele diz que pretende colocar um vice-presidente no futebol feminino, um orçamento combatível para a categoria e que está sendo traçado um plano para o futebol feminino. Ainda não está formado, pois fazem 3 meses que foi iniciado esse trabalho, mas que tem sim um plano sendo traçado para o futebol feminino para voltar ou para dar sequência a ser competitivo, né? O futebol feminino que vem crescendo cada vez mais é importante sim para os clubes. Denis Abrão vê isso e pretende sim ter como disse, um vice-presidente de futebol feminino, ter um orçamento combatível e um plano para a categoria, tá certo? E esse foi um resumo da sabatina de Denis Abrão. Deixa o like, deixa a tua opinião nos comentários. O que tu achou da sabatina? Acha que as ideias do Denis Abrão são boas? Quero saber a tua opinião, tá certo? Não te esquece, não deixa o like, não é inscrito no canal, te inscreve para não perder mais nada a partir de agora. Um beijo para todo mundo e a gente se vê em breve.